Pois bem, não sei se você olhou na sua folhinha, mas hoje é 13 de maio. Dia da libertação dos escravos, dia do fim da escravidão formal no Brasil. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso com um cara que é uma figura. Olha, a história pessoal dele já é muito interessante, né? Ele foi da Marinha, não é que ele foi da Marinha assim, fez lá o serviço militar obrigatório. Não, ele foi militar de carreira na Marinha por 14 anos. Impressionante. Do finalzinho do século, 1998, 99, acho, até 2013. Aí entrou na Federal de Pelotas para fazer História, se formou em História e aí uma virada muito interessante. Ele, Tiago André, fundou em 2018 o podcast História Preta. Tem mais de 100 mil ouvintes fiéis. Impressionante, realmente é uma referência hoje para pensar a história do Brasil. Com vocês, comigo, Tiago André. Muito bem-vindo, homem. Tudo bem? Pô, tudo bem, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre História Preta e falar dessa data que ainda é motivo de disputa, né? Disputa de memória Isso. coletiva, né? Legal. Nunca tinha te visto, mas essa voz você começou a falar, eu falei, essa voz eu conheço. Né? Pois é, tem muita gente que só me conhece de ouvir, realmente ouvir o podcast, e muitos nunca me viram, né? Nunca viram a minha imagem. Não, muito, muito legal. Deixa eu pôr aqui na tela. E aí a gente vai dar o endereço. Tem que conhecer. Se você não conhece o História Preta, tem que conhecer. Ele tá aqui, ó. Esse é o site. É super fácil, tá, gente? historiapreta.com.br. Não tem dificuldade alguma. Então você vem aqui. Tiago, eu vou sair da tela um minutinho para poder manejar aqui. Se der algum problema, me avisa que eu volto. Então, você vai lá. Então, você pode fazer a seleção pelos episódios, tá? Então, tem lá, você vai ver a sequência. Tem uma série aqui sobre o Lima Barreto, 8 sobre o Lima Barreto, tá? E aí os outros episódios, tá? Deixa eu botar aqui mais episódios, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, tá aqui, ó, Lima Barreto 2, Lima Barreto 1. Sempre tem um trailer no início das séries, tá? Teve uma série também que eu ouvi fantástica. Do Lima Barreto eu ainda não ouvi. Sobre Palmares, muito, muito legal. 6 capítulos sobre Palmares. Aí você vem aqui, olha só, gente, é desde 2019. Então você vai ter aqui, ó, 2024. Tá dando para ver aí, Thiago? Tá dando para ver, tá dando para ver. Lima Barreto e Palmares, 2023, Black Hill e Bossa Negra, 2022, Malcolm e Martin, Copa em Preto, Carolina, Cisne Negro, A Fundação, 2021, Existência, o Samba das Pretas, O Plano, 2020, Nossa Beleza, O Negro no Futebol, e aí a primeira temporada, a temporada inaugural, em 2019. Aqui tem a descrição do sobre, né, o que é o canal. A cada 15 dias entra uma nova história, e também a tradicional, não, ia falar também a tradicional, não tinha entrado ainda, não tem lojinha ainda? Tem a lojinha, mas deve estar abrindo ainda o link aí, abriu. Ah, pronto, abriu. Tá aqui a lojinha, também é uma maneira de contribuir. Imagino que você tem outras maneiras de as pessoas contribuírem com História Preta? Sim, tem o Apoia-se, né? A gente tem o Apoia-se do História Preta, né? Apoia-se/História Preta, que é lá que nossos ouvintes acabam contribuindo com o nosso trabalho e recebe conteúdo extra e tal, das nossas temporadas, né? A gente faz... o História Preta é produzido por temporada, né? Então a gente faz uma série documental de cada um desses conteúdos. Então, se a gente vai falar sobre Palmares, a gente vai falar em detalhes sobre Palmares, né? Palmares teve 6 episódios, por exemplo. A gente falou sobre Carolina Maria de Jesus, a gente fez 10 episódios sobre a história, a biografia, o pensamento, a literatura de Carolina Maria de Jesus. E o nosso interesse é sempre se aprofundar mesmo nessas personalidades, não fazer um conteúdo raso, né? Nem express. É um conteúdo realmente aprofundado
e é um podcast documental, né? O História Preta ele é um produto em áudio, mas é um produto documental. A gente traz especialistas, conversa com pessoas, e é um conteúdo mais roteirizado, né? Não é... É porque se fala em podcast, geralmente a pessoa lembra logo de um mesa cast, onde é uma conversa solta. Não é o caso do História Preta, né? O História Preta é mais uma experiência documental em áudio, né? Legal. Ó, Manuel Paulo diz, adoro o podcast História Preta, bom demais. O Osmar Alves dizendo, não conhecia o podcast, já estou seguindo. É isso aí, gente. Vamos seguir. O Renato Afonso perguntando como assistir a entrevista com a extraordinária Valdete. Estava dando aula e não pude assistir. Ó, tanto a entrevista com a Valdete como a entrevista com o Thiago vão estar em recortes. A gente recorta a entrevista e vai lançar ainda hoje as duas entrevistas. Se não sair as duas hoje, pelo menos uma delas e uma no fim de semana no nosso canal de cortes do Jones Manuel. Manuela Oliveira, adoro o seu podcast, é fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. Então, vamos começar do começo. Tiago, que história é essa de Marinha? 14 anos na Marinha, e que virada foi essa? Pois é, eu entrei na Marinha, enfim, sempre foi um caminho. Eu sou da Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, sou de Nova Iguaçu, nascido no bairro de Auschwitz, em Nova Iguaçu, e esse sempre foi um caminho muito mais possível, vamos dizer assim, para pessoas que vinham da onde eu vim, né? A carreira militar, não só na Marinha, mas no Exército, na Aeronáutica, oferecia essa oportunidade da gente fazer um concurso público, entrar como militar e ter uma carreira, né? Um salário, ser um funcionário público, né? Então, eu entrei na Marinha em 2008, na verdade, fiz escola de aprendizes e segui a carreira militar ali, pretendia seguir a carreira militar durante os 30 anos, né? Que era o plano de carreira na época que eu entrei. Hoje são mais tempo, né? São 35. Mas na época eram 30 anos de carreira. Então eu entrei para isso, né? E entrei muito inspirado num tio que eu tenho, né? Que ele foi militar da Marinha, hoje é aposentado, e ele, da minha família, era a pessoa mais bem-sucedida, né? Então eu olhei para a vida dele e pensei, pô, vou tentar trilhar esse mesmo caminho para conseguir ter uma vida estável. Tá? A gente nunca foi a minha família, apesar de ser uma família pobre, nunca foi uma família que teve falta, que passou fome, coisas do tipo. Mas a gente sempre teve uma vida muito enxuta, muito, muito humilde, né? E a carreira militar acabava oferecendo essa oportunidade enfim, de ascensão social, de ter um pouco mais de conforto na vida. E foi isso que eu fui fazer, né? Mas é isso. Aí depois que você tá lá dentro, você começa a observar algumas coisas, né? Eu sou de uma família de professores, né? Minha mãe é professora de história, minha tia é professora de geografia, foi diretora de escola, minha tia, meu tio é professor de educação física. Então eu cresci nesse ambiente e cresci no ambiente escolar, porque ia com a minha mãe para a escola e tudo mais, mas cresci nesse ambiente de professores, né? Professores sindicalizados e tal. Não era vamos dizer assim, não era uma família de esquerda, mas era uma família muito orientada à esquerda, justamente por ser sindicalizado, por se entender como classe, né, como classe trabalhadora. Então, querendo ou não, eu cresci dentro desse ambiente que tinha essa ótica, essa perspectiva de mundo, de votar em candidatos de esquerda, por exemplo, né? E aí, quando eu chego na Marinha em 2008, ainda não tinha essa politização explícita como temos hoje, né? Como é hoje, muita coisa mudou. Ao longo da carreira eu vi essas transformações acontecerem, mas quando eu entrei em 2008 não tinha essa orientação política muito explícita, mas você percebe, né? A ideologia militar e acaba entrando, conforme você vai ficando mais tempo, você vai entrando em embate com essa ideologia militar, até que chegou um momento que eu tive o desejo de sair, né? Queria sair de qualquer jeito, mas não sabia como, né? E aí, enfim, eu criei o podcast em 2019 e com o tempo fui fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Sendo militar e produzindo podcast sem que um soubesse do outro, né? E aí... Você fez a faculdade, então, de História, estando na Marinha também? Estando na Marinha, Eu fui movimentado, eu sou daqui do Rio, né? Fui movimentado do Rio de Janeiro para Rio Grande, que é uma cidade que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, que é a sede do 5º Distrito Naval. E aí, servindo lá, e a vida estava mais tranquila,
eu sempre tive interesse pela área de história, por ter minha mãe professora de história, fui muito influenciado por ela, e aí eu decidi fazer o curso, mas não no sentido de querer seguir uma carreira acadêmica, nem nada disso, mas por desejo pessoal mesmo, né? E aí eu comecei a fazer esse curso de História, né? A graduação em História na Universidade Federal de Pelotas, que é Pelotas é a cidade vizinha, né? E aí eu comecei a fazer o curso, e aí que os conflitos também exacerbaram, né? Porque eu entrei na graduação em 2014, em Pelotas. E aí em 2013, a gente começou a ter essas movimentações que, enfim, que transformaram o Brasil dali para frente, de certa forma. E também influenciou dentro da caserna, né? As pessoas começaram a assumir lados, né? E a maioria, evidentemente, acabou assumindo uma postura mais à direita, mesmo sem entender muito bem o que era isso, né? A maioria dos militares nem sabia muito bem o que era isso, o que era esquerda, o que era direita. Eu já me identificava como uma pessoa de esquerda naquele momento, já me autodeclarava de esquerda. E aí, isso aí começou a trazer alguns conflitos, tanto interno, né? Conflitos dentro de mim, quanto fora, né? Na caserna também. Legal. Tiago, bom, primeiro deixa eu retificar, falei uma bobagem, porque eu calculei que você tinha começado 2013 na Federal de Pelotas e aí tinha saído. Aí falei, não, então se é 14 anos de carreira, foi em 99, você não era nem nascido, imagino. Não, era nasci em 89. É. Então é isso, né? Você foi fazendo paralelamente. Isso, Bom, nós perdemos a oportunidade de ter o segundo almirante negro, né? Pois exatamente. Depois do grande João Cândido, Tiago André. Não teremos um segundo almirante negro, mas temos um grande historiador, história preta. Você, ainda uma questão sobre esse seu período militar, você falou dessa questão da divisão dos militares. Tinha outros militares de esquerda, ou pelo menos que se opunham à extrema-direita, que começou a crescer no país, como você, ou não? Você era peixe solitário lá? Não, existem outros militares de esquerda, obviamente, mas são minoria. Além de ser minoria, são pessoas que temem muito retaliação. Eu mesmo, depois de um tempo, né? Enfim, nesse início ali, 2013, 2014, eu não temia muito retaliação, porque eu não via uma ameaça clara, né? Mas a partir de 2018, que foi logo quando eu criei o História Preta, logo em seguida, eu comecei a perceber uma ameaça mais explícita, né? Com a eleição do Bolsonaro, essas coisas começaram a escalar cada vez mais lá dentro, né? É importante dizer, para quem está ouvindo e não conhece como é que se organiza o militarismo ele se organiza em vamos dizer assim, duas classes, que são os oficiais e as praças, né? Os oficiais são os militares que são formados para o cargo de comando, liderança, são eles que serão os comandantes, são eles que serão os oficiais generais, né, no fim da carreira. E os praças são, mal comparando aqui, a classe trabalhadora das Forças Armadas. É claro, todo mundo é classe trabalhadora ali dentro, mas só para entendimento do que seria isso, os praças é o corpo técnico, né? Vamos dizer assim, é o corpo técnico das Forças Armadas que vai fazer o trabalho braçal, né? E eu era praça, né? Eu saí da Marinha como sargento de comunicações. Então, dentro do corpo de praças, eu conheci muitas pessoas de esquerda, eu conheci alguns oficiais de esquerda também. Mas o que as pessoas talvez não entendam é como dentro da ideologia militar há uma hegemonia do pensamento à direita, mesmo que muitos deles nem saibam muito bem o que é isso, o que pode significar isso, como localizar isso dentro de um espectro político, né? Mas a ideologia militar hoje no Brasil, ela se alinha muito mais à direita e que transforma o militarismo numa hegemonia ideológica de direita. E aí as pessoas que são de esquerda preferem se resguardar até para poder proteger a sua própria carreira. E foi o que eu fiz a partir de 2018. Eu parei de me expor, eu parei de falar sobre as coisas que eu falava publicamente lá dentro, discutir sobre política, porque eu temia pela minha carreira e pela minha segurança também, porque a gente não sabia o que o Brasil seria dali para frente sob o governo Bolsonaro, né? E hoje a gente vê o quanto eles tinham dentro de si o desejo do golpe de Estado. Então eu temia
Porque isso já aconteceu. O problema de estudar história é que você sabe como as coisas já aconteceram. Depois do golpe de 64, o que aconteceu com os militares de esquerda, né? Exatamente. Então, dentro da Marinha, inclusive, né, a gente tem, um pouco antes do golpe, né, a gente tem ali a Associação dos Marinheiros, que estavam reunido um pouco antes do golpe, e mandaram prender os marinheiros que estavam amotinados, né? E aí existia um almirante dos fuzileiros navais, que era um almirante de esquerda, o almirante Aragão, que se recusou a prender os marinheiros, né? E mandou soltar os marinheiros. Depois, o João Goulart anistiou esses marinheiros. E logo depois, alguns meses depois, veio o golpe de Estado. E aí foi expedido mandado de prisão para todos eles, né? Muitos deles desapareceram, outros aderiram à luta armada e outros, enfim, nunca mais foram vistos. Então a gente, para a gente que estuda história, a gente sabe o que acontece com os militares que são de esquerda no momento do golpe de Estado, né? Isso vai acontecer também na aeronáutica, vai acontecer no Exército Brasileiro, muitos desses militares vão desaparecer. O almirante Aragão, que era almirante, que era oficial general, ele vai ser preso, vai ser torturado. Então tem uma série de retaliações que poderiam acontecer, então você teme pela sua vida. Então eu conheço, obviamente, muitos militares que são de esquerda, né? Porque a gente acaba se reconhecendo, né, no dia a dia do trabalho e acaba se juntando também, tal, por uma afinidade de visão de mundo mesmo. Mas essas pessoas preferem ficar, né, realmente baixo, né? Até os oficiais mesmo preferem não bater de frente por temer pela sua própria carreira, né? Perfeito. Sim. Muito impressionante, realmente. Tem que ficar esperto sendo militar, esperto, porque o bicho pega mesmo. Tiago, quando você deixa a Marinha? Eu deixei a Marinha em 2023. 22, então você sustentou o podcast e a sua condição de militar 2018, 19, 20, 4 anos, então? Isso, eu fiquei nesse período, muitas pessoas não sabiam, né? Eu não falava para minha audiência que as pessoas sabiam que eu tinha um outro trabalho, mas eu não falava sobre isso, sobre o que era o outro trabalho, e nem falava lá dentro, obviamente, que eu tinha um podcast que falava sobre história preta, né? Isso porque, pela Constituição Federal, é vedado aos militares ter opiniões públicas, né? Políticas em público. A gente sabe que isso na prática não existe, né? A gente teve um general da ativa que subiu no palanque do Bolsonaro, que era o general Pazuello, por exemplo. Mas foi bem nesse período que eu já tinha o podcast. Mas a gente sabe que há uma predileção para punir algum certo tipo de ideologia. Então, se você se manifestar uma pessoa de esquerda publicamente, provavelmente eu poderia ter uma punição e ter que encerrar o podcast. Então, eu passei esses anos, 3, 4 anos, fazendo podcast sem que as pessoas soubessem, nem lá, nem cá, que soubessem que meio na clandestinidade. Meio que na clandestinidade, assim. Então, mas você usava seu nome mesmo no podcast? Sempre usei meu nome. Só que a galera de lá não vai ouvir aqui, né? Pois é. Entende? Então, assim, as redes sociais, inclusive, mantêm essas bolhas muito bem separadas. Então, nunca houve uma desconfiança. Nunca ninguém chegou para você para falar do podcast lá. Aconteceu uma vez que foi aí que eu comecei a me preocupar e comecei a me movimentar para, de fato, sair das Forças Armadas, né? Porque eu entrevistei o Emicida logo assim que ele lançou o álbum dele, o Amarelo. Eu entrevistei o Emicida e lancei esse episódio no Spotify, nas plataformas. Esse episódio foi muito bem. Então, era uma época que o Spotify recomendava na home, né? Você entrava no Spotify, ele recomendava os podcasts mais ouvidos ali. E aí, tava ali na home, né? O podcast do meu podcast. Para um cara que tá querendo vida clandestina, não era uma boa pedida. Não é uma boa, né? E aí um dos colegas ouviu, né? Ouviu o episódio e aí ele veio falar comigo, mas veio falar na surdina, porque ele era um cara mais ou menos da esquerda, assim, sabe? O cara mais progressista. E aí ele veio falar comigo assim, na boa, né? E aí eu falei, cara, acho que o podcast está crescendo demais e aí eu começo a correr risco, né? De ser descoberto, vamos dizer assim. E aí foi a partir desse momento eu comecei a me movimentar para poder fazer essa transição de carreira. Porque
Assim, o motivo de eu manter as duas coisas era muito simples, é pagar as contas, né? A gente precisa trabalhar, o podcast não pagava minhas contas, na verdade só me dava gasto. Eu gastava o meu dinheiro para fazer o podcast. E aí eu comecei a me movimentar para tentar fazer que esse jogo virasse para eu poder mudar de carreira. E aí eu consegui fazer isso em 2022, né? E concluí a minha baixa da Marinha em 2023, no início de 2023. Então, assim, foi... É difícil porque é uma coisa que quase ninguém faz, né? O cara tá seguro naquela carreira, ele não vai querer sair. Então as pessoas de lá dentro começaram a desconfiar a partir daí, né? Pô, por que você quer sair? Qual o motivo? Ninguém sai nessa altura da carreira, praticamente no meio do caminho da carreira, ninguém vai querer sair. E eu tava saindo, então eles desconfiaram. Mas aí, depois que eu saí, que foi o grande problema, entre aspas, né? Porque o podcast já era um pouco conhecido, eu tinha muitas pessoas, muitos colegas, né, que faziam outros podcasts conhecidos, famosos, e uma dessas colegas, que é uma jornalista da Folha de São Paulo, que fazia um podcast na Folha de São Paulo e me conhecia por conta disso, ela fazia um podcast de cultura, mas ela me conhecia por conta do História Preta. E quando eu saí da Marinha e revelei que eu era militar para minha audiência, que foi um susto, né? Caraca, o cara era militar, cara. Ela quis fazer uma matéria na Folha de São Paulo. Então saiu uma matéria minha na Folha de São Paulo, no impresso e no digital, cuja manchete era: Bolsonaro não é mais o meu patrão, né? O Bolsonaro ainda era o presidente. Caceta! E aí, assim, isso foi uma bomba lá dentro da Marinha, né? Porque os oficiais, eles veem, né? Eles leem todos esses jornais, os maiores jornais, né? E aí chegou na mesa do meu antigo comandante. Aí um colega me ligou e falou: cara, o comandante ficou maluco aqui, porque a foto é bem em frente ao quartel, o último quartel que eu servi e tal. E aí foi isso. Aí eu dei entrevista no Provoca, do Marcelo Taz, também falando sobre essa experiência. E acabou repercutindo, né, naquele momento. Eu vi a entrevista com o Marcelo Taz, eu vi. Então a minha saída, que deveria ser uma saída mais discreta, acabou sendo bem barulhenta. E aí as pessoas lá de dentro também acabaram descobrindo que eu tinha esse podcast aqui fora e tal. Hoje em dia tá tranquilo, tá tudo resolvido, né? Legal. O Fábio Azevedo Lima diz assim: o podcast está desatualizado no YouTube Music, pois só tem episódios lançados enquanto existia no Google Podcasts, que foi encerrado. Então aproveite essa pergunta para dizer onde é que a gente acha o História Preta. Bom, no YouTube Music a gente precisa corrigir esse bug aí, mas vocês encontram em todas as plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, em todas as plataformas de áudio que vocês quiserem ouvir, o História Preta tá disponível, né? E agora tem que corrigir isso aí do YouTube Music, que tem alguma coisa errada aí. Além do próprio site, né? O historiapreta.com.br tem todos os episódios também, né? Isso. Além do site, que tem todos os episódios disponíveis. Pode baixar, ouvir onde quiser. Tá bom, legal. Cara, e da onde veio a ideia de você fazer um podcast sobre História Preta? E da onde veio o nome História Preta? Bom, então, eu sempre gostei da mídia, né? Podcast em áudio, sempre ouvi, desde 2007 que eu ouvia podcast. Só que era muito difícil de fazer, né? Era bem complicado, era uma coisa bem de nerd mesmo na época. E aí, nesse período, mais ou menos 2018, 2019, ficou fácil em termos de publicação, surgiram novas plataformas que facilitavam esse trabalho. E aí, o lance foi que eu tive uma frustração muito grande com a carreira militar, que me impediu por um tempo de continuar fazendo meu curso de História, porque eu fui transferido algumas vezes, e eu não queria deixar de estudar esse tema, que era um tema que eu gostava muito, né? Porque, assim, quando eu entrei na universidade lá em Pelotas para fazer a graduação, eu comecei a me aproximar de movimento negro, de lá no Rio Grande do Sul, comecei a me aproximar desse tema, né, o tema da história negra no Rio Grande do Sul, principalmente, e eu comecei a ler sobre isso, comecei a me informar sobre isso, e eu percebi que existia uma história da população negra no Brasil que estava muito restrita ao ambiente acadêmico, sabe? Que as pessoas na academia conheciam muito bem, debatiam isso há muitas décadas, mas esse tema não chegava ao público em geral, por uma série de motivos. Tem uma série de motivos para isso, né? Porque é realmente complicado, há uma disputa também pelo currículo escolar, então há uma burocracia para que assuntos que são pesquisados na academia cheguem até o material didático,
E tem um outro problema, né? Depois que você saiu da escola, depois que você passou por esse período escolar, você não vai voltar a esses temas, estudar esses temas, a não ser que eles estejam disponíveis em livros, em documentários, e nunca teve muito interesse a falar sobre esses personagens com profundidade na mídia em geral. Então, como eu já gostava da mídia podcast, eu não queria aparecer, né? Não queria botar meu rosto porque eu era militar. Eu decidi fazer esse conteúdo em áudio, que era uma mídia que eu já gostava, de certa forma era um pouco mais fácil, eu já tinha experiência de produção de vídeo e outras mídias, então eu sabia editar, sabia um pouco de áudio, sabia um pouco dessa parte técnica, né? Então eu decidi só fazer aquilo que eu fazia na academia, de estudar, pesquisar esses temas e transformar isso em conteúdo um pouco mais para o público em geral, né? Fazer esse conteúdo estava restrito ao ambiente acadêmico, os debates que estavam restritos ao ambiente acadêmico a chegar num público mais amplo, né? Então, em 2019, 2018, não tinha ninguém fazendo esse tipo de conteúdo em áudio. Existia pessoas no YouTube já falando sobre raça, sobre história, mas não existia esse tipo de conteúdo em áudio. Em áudio, ninguém estava fazendo isso. Eu falei, cara, então é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou produzir e foi isso. E o nome foi muito instintivo, assim, não teve nada muito elaborado, porque o nome é o que o podcast é, né? História Preta. E aí foi Sim. Isso. Foi uma coisa muito Legal. Simples mesmo de pensar naquele momento. E eu não esperava que o podcast fosse ser uma coisa grande. Eu estava fazendo algo muito mais para mim do que para as pessoas, né? Eu queria continuar pesquisando, lendo e falando sobre esses temas num período em que eu não estava podendo fazer isso academicamente, né? Mas você depois concluiu o curso de História, não? Sim, aí eu continuei fazendo o curso de História depois. Tá. E você, hoje, o seu trabalho é o podcast? Isso, meu trabalho é o podcast e tudo que vem no entorno dele, né? Porque além do História Preta, eu produzi também uma série original que está exclusivo para Audible, né? Que é uma plataforma de audiolivros, que é o Apartheid Tropical, que saiu também em e-book gratuito. Então, se você não quiser assinar a plataforma da Audible para ouvir esse conteúdo, você pode entrar lá no site da Amazon, que tem um e-book que é gratuito, você pode baixar, que é o Apartheid Tropical, onde eu falo sobre o apartheid brasileira, né? Então, Perfeito. É uma história que se passa entre 13 de maio de 1888 e 13 de maio de 1988, esses 100 anos, né, entre a abolição da escravidão e a aprovação da Constituição, né? E aí, como o legado desse 13 de maio e como a população negra se movimentou ao longo de 100 anos para poder garantir alguns dispositivos legais na Constituição de 88 que pudesse dar respaldo jurídico para que houvesse reparação histórica de um modo geral, né? Fazer o Estado brasileiro reconhecer que tinha uma dívida com a população negra e fazer com que o Estado reparasse essa dívida, né? Então, o Apartheid Tropical, ele vai falar, a gente vai falar sobre essa ideia recorrente que tem de que o racismo brasileiro, ele foi um racismo brando, né? Porque aqui não teve leis que impediram a população negra de progredir, não teve leis de segregação racial. Existe essa ideia, que é uma ideia muito bem consolidada, né? De comparar o Brasil com a experiência dos Estados Unidos e da África do Sul, para dizer que aqui a coisa foi mais tranquila. E lá eu tento demonstrar isso, né? Inspirado no que o geógrafo Newton Santos fala sobre o apartheid brasileira, né? Daí vem o nome, apartheid tropical. Ele cunha isso numa matéria que ele escreve, num artigo que ele escreve na Folha de São Paulo, apartheid brasileira, para dizer que o apartheid brasileiro ele é um pouco dissimulado, ele é um pouco mais sofisticado do que o apartheid da África do Sul e do que a segregação de Jim Crow nos Estados Unidos. E aí, nessa audiosérie, eu tento demonstrar isso, de como o Estado brasileiro ativamente fez leis, produziu leis ao longo de 100 anos, em momentos diferentes, leis que foram pensadas para barrar o progresso da população negra. Existia um plano para que o Brasil fosse branco, nesse momento que a gente está vivendo, fosse totalmente branco, que a população negra e indígena desaparecesse. Havia um projeto de país para isso. E aí eu tento demonstrar isso no Apartheid Tropical, que você pode ouvir a audiosérie, entrevisto muitos especialistas, muitas pessoas, mas também você pode ler o audiobook
o e-book que está disponível na Amazon gratuitamente. Legal. Legal. Apartheid à Brasileira, e-book na Amazon gratuito, ou o audiobook, em que plataforma tá? Audible. É Audible que escreve, né, em português. Audible, tá. É como se fosse audível em inglês, né? Audible. Que é uma Tá. plataforma de audiobooks e audioséries, né? E aí a gente tá lá com a nossa audiosérie original falando sobre esses temas. Então, assim, hoje esse é o meu trabalho, né? Falar sobre História Preta em várias mídias diferentes, mas principalmente em áudio. Última questão sobre isso, e aí vamos entrar, porque na verdade o entrevistador está aqui sem perguntar para ele do tema, e ele já acabou entrando, né? Ele já acabou tomando iniciativa. Uma última pergunta: você tem uma equipe que te ajuda hoje, ou você faz tudo aquilo sozinho? Bom, o História Preta é basicamente sozinho. Vez ou outra tem uma pessoa, dependendo da temporada, tem alguém que me ajuda na edição de áudio. A parte de trilha musical, tudo é tudo? Tudo, toda a edição de áudio, sonorização, sou eu que faço. Parabéns. Algumas temporadas são outras pessoas que fazem junto comigo, né? Sim. Mas na maioria das temporadas sou eu mesmo que faço. Fantástico, parabéns. Aqui duas observações, dois chats, e aí a gente entra, continua no tema que a gente pensou originalmente para hoje. Mas o tema é ele, né? O tema é esse cara, figuraça, Thiago André, realmente história maravilhosa. Paulo Fernando Alves da Silva. João Cândido, Almirante Negro, era daqui de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, Saravá. Legal, não sabia não. E o Vinícius Caeté, que legal isso aqui, Tu me ajudou muito em um momento de entendimento racial, de questionamento do mundo. Muito obrigado, Thiago. Legal, Opa, né? Valeu, cara. Eu que agradeço, eu fico feliz demais de poder ter essa troca, de conseguir, de certa forma, contribuir para a caminhada pessoal de tanta gente, assim. Imagino que você tenha muitos depoimentos semelhantes a esse do Vinícius, né? Em relação à História Preta, né? São muitos depoimentos. Eu fico muito feliz, assim, e é o que me mantém produzindo esse tipo de conteúdo, porque eu sei que o conteúdo isso é importante, né? Principalmente para as pessoas adultas, né, que já saíram da fase escolar, que não vão ter mais acesso a esse tipo de conteúdo naturalmente, facilitado, e a gente sabe o quanto a gente, enquanto trabalhadores, a gente está sempre muito prensado e a gente não tem tempo para cuidar não só de si, mas da nossa mente, de pensar, de poder ler um livro, quando que a maioria dos trabalhadores brasileiros vão ter tempos para ler um livro inteiro sobre algum tema. E eu entendo História Preta como essa porta que dá um acesso e que, se a pessoa quiser aprofundar mais nesses assuntos, a pessoa pode prosseguir. Mas dá a oportunidade dela, mesmo numa condução, mesmo fazendo suas atividades diárias, botar um fone de ouvido, conseguir ouvir esse conteúdo e ter acesso a um conteúdo que muitas vezes é restrito à academia, é restrito a um grupo muito seleto de pessoas, né? O nosso objetivo é conseguir popularizar esse tipo de conteúdo para mais gente, né? Perfeito, maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Você fez o Apartheid à Brasileira com 100 anos, do 1888 a 1988. Hoje estamos nos 137 anos, de 1888 a 2025, né, de um cenário de apartheid. É claro que o apartheid à brasileira não foi construído nesses 100 anos, né? É uma construção desde a chegada da primeira pessoa negra escravizada, feita escrava aqui no Brasil. E aí, teu olhar para o 13 de maio, com toda essa trajetória sua? Eu acho que o 13 de maio, ele tem na verdade, o 13 de maio ele tem uma história muito longa, né, dentro da comunidade negra. Primeiro que a data em si, logo no pós-abolição, ela é uma data muito celebrada pela comunidade negra. As pessoas negras usavam essa data como uma data de celebração, justamente porque, objetivamente, houve um avanço. Isso não tem como negar, porque as pessoas eram escravizadas e, a partir dali, eram livres, né? Mas, ao mesmo tempo, essa comunidade negra, essa população negra, nas suas mais diversas ideologias, logo depois da abolição, também já questionavam o legado dessa abolição, né? O que foi feito no 14 de maio, no caso, né? O que foi feito no dia seguinte, o que seria dessa população no dia seguinte. Então, a gente já vê, já nas primeiras décadas pós-abolição, uma intelectualidade negra no Rio Grande do Sul, em outras partes do Brasil, em São Paulo, em outras partes do Brasil,
já questionando esse legado do 13 de maio, da abolição. Ainda que essa sempre foi uma data comemorada, celebrada por essa comunidade negra. Mas aí na década de 60, 70, além do legado da abolição, o movimento negro que surge, os movimentos negros que surgem nesse período dos anos 60, 70, passam a questionar também a data como efeméride, né? Como uma data celebrativa. Será que a gente tem alguma coisa para comemorar? Esse é o questionamento que o movimento negro na década de 60, 70 e posteriormente nos anos 80 começa a questionar essa data, né? E aí vai começar não só a questionar o legado do 13 de maio, como o protagonismo da princesa Isabel vai ser questionado também por esse grupo de intelectuais já nos anos 60 e 70, e a própria data do 13 de maio. Será que ela representa a população negra? Esse questionamento vai surgir. E aí, quando chega em 1988, um centenário da abolição, né, o Estado brasileiro prepara uma comemoração, né? Afinal de contas, é uma data importante. Então, o Estado brasileiro, essa que era chamada, já começava a ser chamada de Nova República, ela começa a se preparar para comemorar o centenário. E o movimento negro, ele se prepara para questionar e protestar, né, contra o que foi chamado de farsa da abolição, né? Inclusive acontece um protesto muito grande aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, saindo da Candelária até o monumento que tem a Zumbi dos Palmares, ali próximo à Central do Brasil, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro. O movimento negro faz esse caminho, o objetivo era esse, né? Sair da Candelária até o monumento do Zumbi dos Palmares. E o tema dessa manifestação era contra a farsa da abolição, né? Questionando o legado do 13 de maio, questionando a data do 13 de maio e o protagonismo da princesa Isabel. Por isso, o caminho até Zumbi dos Palmares, né? Porque já existia a ideia do 20 de novembro como essa data que poderia ser mais representativa do movimento negro do que o 13 de maio, né? Mas quando, né, para chegar até o monumento do Zumbi dos Palmares, precisava passar pelo quartel do Exército que tem ali, o quartel-general que tem ali perto da Central do Brasil, onde tem um monumento a Duque de Caxias, inclusive. Então, quando o movimento negro chega naquela altura, é fortemente reprimida pelo Exército Brasileiro, que impede a passagem do movimento negro até Zumbi dos Palmares, e essa manifestação não é concluída. Mas eu cito essa manifestação só para entender o impacto cultural dela, né? Porque a ideia da abolição como farsa acaba ganhando popularidade até entre pessoas que não estavam envolvidas com militância, né? As pessoas começam a questionar. Um bom termômetro para isso, inclusive, são as cantigas de capoeira, né? Há pesquisas sobre isso, né? Os cantos de capoeira do início do século XX mencionava muito a princesa Isabel como de forma positiva, né? E aí isso vai acontecer que depois, já na década de 70, 80, a gente já está ouvindo canções de capoeira questionando realmente esse protagonismo dela. Então, é interessante perceber o quanto o impacto cultural desse pensamento do movimento negro nessa década de 70 e 80 na população em geral, né? Porque, no modo geral, hoje é consenso. As pessoas entendem que o 13 de maio, apesar de ser uma data importante, obviamente, talvez a lei mais importante do final do século XIX para o século XX, também tem suas contradições, tem os seus problemas, e que ela não garantiu de forma plena, como deveria, o direito da população negra. E que parte da nossa desigualdade, ou seja, na verdade, eu acredito pessoalmente que a nossa desigualdade social, que advém da desigualdade racial, é fundante na escravidão. Então, se você não resolve o problema da escravidão, os problemas da escravidão, o legado da escravidão, se você simplesmente joga tudo isso para debaixo do tapete, a gente acaba criando um grande problema de desigualdade social e racial no Brasil. Então, o que a gente tem hoje é justamente esse apartheid brasileira que o movimento negro já falava na década de 80, que eu chamei de apartheid tropical, justamente ele é fundante na escravidão. E abolir a escravidão, não adianta só abolir a escravidão se há um legado, né? As consequências da escravidão não são solucionadas, vamos dizer assim. Então, essa ideia de
de que há um problema, né? O 13 de maio ele trouxe uma solução, mas sem solucionar os reais problemas da população negra no Brasil, e a gente vive isso até os dias de hoje, né? Sim. Diz aqui o Nicolas Alves. Sou negro forte da periferia. Meu tataravô foi escravo, eu sou escravo hoje em dia. É forte. Bastante forte. Tiago, então, o que vai se construir a partir então, dos anos 60, mas especialmente dos anos 80, 90, é essa contraposição, né? 13 de maio versus 20 de novembro, né? Como duas perspectivas completamente distintas, que é, então, a celebração da memória de Palmares e de Zumbi e Dandara dos Palmares. É muito interessante aí, então, mergulhando, gente, tem todo mais uma vez, eu estou pegando aqui pelo site, tá? Tá aqui, ó, que é mais fácil para botar na tela. Então tá aqui, Palmares, então são 6 capítulos. São 6 episódios, 6 episódios, desculpa, tá? Deixa eu ver aqui sobre Palmares. Passei errado aqui, peraí que fiz bobagem. Na página anterior. É na anterior, né? Isso. Você sabe de cor, né? Aqui de uma Barreto, Barejado. Até carregado esse... Tá aqui. O Palmares, então, sempre tem um trailer, tá? Depois, Negros na Mata, Negros do Palmar, Acordo de Paz, Deus das Guerras, A Barriga Acabou, e aí o último episódio, que é Palmares Depois do Fim. Imperdível. Então, queria ter o olhar para... E uma questão interessante que você vai trazer é que a gente olha para a rebelião negra no Brasil, a referência primeira é Palmares, que é lá 1590, né? Portanto, a rigor, muito encostadinho na invasão do Brasil, né? Aqui 1500. Sim. Né? Bem encostadinha na chegada dos portugueses ao Brasil. E os primeiros escravos chegam em 1500 e... Se eu não me engano, 35, se eu não me engano. 35, mas né? Eu sou muito Isso, 1530. Tá? E aí, para valer mesmo, 1550. Então, você vê que a rebelião negra é uma rebelião que acontece desde os primeiros tempos. Né? E Palmares é o grande exemplo, mas você teve milhares de quilombos no país, né? Milhares de quilombos, né? Então, Então, fala de Palmares para nós, né? Como é que você resume para nós essa trajetória bela de Palmares? Eu vi, inclusive, logo no começo, essa questão de como os palmarinos, né, acabaram, como a fuga foi muito facilitada também pela questão do conflito, né, entre holandeses e portugueses. Sempre assim, né? Quando o andar de cima está brigando, facilita para nós, né? Então, como acabou sendo facilitado? Como é que foi esses primórdios de Palmares aí, o seu desenvolvimento? Palmares talvez tenha sido a experiência quilombola mais duradoura, perene das Américas, né? Não só do Brasil, assim, mas é uma experiência nas Américas como um todo, no período da escravidão, foi talvez a experiência quilombola mais perene, assim, mais duradoura, mais longa. E ela começa com... É muito difícil determinar, né, o início de como surgiu Palmares, mas a ideia é que houve pequenas fugas para essa região que hoje é o Alagoas, mas que na época fazia parte da capitania de Pernambuco, para a parte das serras, né, que na época a documentação colonial chamava de sertão, mas é porque era uma região onde não era habitada, né, pelo poder colonial. Então eles chamavam de sertão toda essa área que estava longe das vistas deles. Então esse primeiro grupo vai para essa região de mata, encontra um lugar que tinha muitas palmeiras parecidas com as palmeiras que existiam na África Central, que é de onde vem esse primeiro grupo, né? Vem desse lugar, né, no Congo, Angola ali.
Então essa galera chega ao Brasil, encontra nessa região. Há hoje também estudos e hipóteses de que encontraram ali comunidades indígenas e essas comunidades ajudaram esses negros fugitivos a se estabelecer, e a ideia de que Palmares, na verdade, era uma comunidade africana indígena, né, ao mesmo tempo, mas muito mais africana, mas que teve essa contribuição indígena porque conhecia o território. E essa comunidade ela vai crescendo, né? Vai crescendo cada vez mais ao ponto de se tornar incômodo para o poder colonial, porque havia um lugar de fuga e essa notícia começa a circular entre a escravaria e muitas pessoas acabam desejando ir para Palmares, né? Então Palmares, ela já quando acontece o conflito português-holandês, Palmares já era grande, já tinha bastante habitantes, já era bem estabelecida, já tinha uma cidade, vamos dizer assim. Porque logo assim que a Holanda consegue, né, os holandeses conseguem tomar esse poder na capitania de Pernambuco, eles fazem uma expedição, né, que a expedição é uma das primeiras expedições assim bem documentadas, né, que eu relato no primeiro episódio dessa temporada sobre Palmares, e a subida deles... Um padre holandês, né, que vai liderando a expedição. Isso. É um padre chamado João Blair, ele lidera essa expedição contra Palmares, né, para destruir Palmares, e ele é a primeira pessoa que faz um relato mais extensivo, um relato de viagem. Então ele relata o que ele vê, e ele vê uma cidade que tinha um rei, que tinha toda uma estrutura militar, que tinha uma estrutura de cidade mesmo, né? Não era só pessoas vivendo no mato. Então esse é o primeiro registro mais detalhado sobre o que era Palmares naquele momento ali, logo depois do conflito entre Portugal e Holanda. E a partir dali, Palmares só cresce, né? Ela vai crescer até encontrar o seu apogeu sob a liderança de Ganazumba, né? Que muitos conhecem como Gangazumba, mas que hoje a gente sabe que a grafia correta seria Ganazumba. E eu explico também isso um pouco mais em detalhes lá no podcast. São pesquisas que a professora Silvia Lara, da Unicamp, levantou de documentos originais, e ela percebe que por muitos anos a gente estudou, na verdade, transcrições de documentos que acaba tendo alguns erros de grafia. Mas o Ganazumba acaba sendo essa liderança do apogeu de Palmares, né? E logo depois, Palmares também encontra a sua derrota, né, sob Ganazumba, né? Depois de sucessivas, muitas expedições, eles acabam sendo derrotados por uma das expedições já sob domínio português, e acaba encontrando a sua derrota, e ele precisa fazer um acordo de paz para garantir algum tipo de sobrevivência dessa comunidade, né? E essa talvez seja o recorte de Palmares mais conhecido, né? Mas Palmares sobreviveu por mais de 100 anos, talvez 200 anos, durante todo esse período, né? Teve várias fases diferentes, talvez a mais conhecida e mais bem documentada é esse período sob Ganazumba e depois sob Zumbi dos Palmares, que era sobrinho dele, né? Era sobrinho de Ganazumba, não aceita esse acordo de paz, rompe com seu tio, né? Essa liderança, e faz uma Palmares diferente daquilo, muito mais beligerante, muito mais guerreira, muito mais combativa do que tinha sido a liderança de Ganazumba, né? E por isso talvez ele tenha entrado para a memória coletiva como essa figura representativa. Então vale lembrar que quando começa a surgir as movimentações do movimento negro para fazer de Palmares um símbolo, a gente está no meio da ditadura militar, né? Então acaba casando essa ideia de uma liderança aguerrida que resiste a negociações e conchavos para bater de frente com o poder colonial. Isso tem um símbolo muito forte, né? Para aquele momento em que o movimento vivia na década de 60. Então, Palmares ele termina justamente com a morte de Zumbi dos Palmares. Ele é capturado, levado como exemplo para Recife, mas a morte de Zumbi dos Palmares não é o fim de Palmares. Por isso que eu digo que talvez tenha durado até 200 anos, porque outras lideranças assumem esse lugar, claro, com menor número de pessoas, o menor número de mucambos, muito menor do que foi o território um dia tinha sido sob a liderança de Ganazumba, que foi o maior território, mas Palmares permanece por algum tempo. A gente ainda encontra
expedições, tentando encontrar esses últimos palmarinos que sobreviveram aí até o século XVIII, pelo menos a gente ainda tem notícias de Palmares, né? Então você vê que passa por 2 séculos, começa lá no final do século XVI e vai até o início do século XVIII, mais ou menos, Palmares. O que quer dizer, olha que história incrível. Teve gente que nasceu em Palmares, virou criança, adolescente, jovem, adulto e morreu em Palmares. Seu período foi esse, né, de quase 200 anos. Teve talvez algumas milhares de pessoas negras que em pleno século XVI, XVII, XVIII no Brasil foram completamente livres, né? Não tinham experiência da escravidão, né? Provavelmente, inclusive, na derrota de Palmares, teve gente que foi escravizada que nunca tinha experimentado a escravidão na vida, né? Exatamente. E justamente a cisão entre Zumbi e Ganazumba está justamente nessa situação. Porque o Ganazumba, ele provavelmente nasceu livre em Palmares, né? E no momento da derrota, a negociação que ele faz os senhores de escravo queriam que todos aqueles que fugiram retornassem. E aí o acordo do Ganazumba foi: tá, beleza, eu vou deixar com que esses que fugiram retornem, mas aqueles que nasceram livres em Palmares serão livres para o resto da vida. Esse era o acordo, né? Ele tenta, pelo menos, garantir a liberdade daqueles que já tinham sido nascidos livres, né? E aí foi o conflito dele, a divergência, talvez tenha sido a divergência dele com o Zumbi, porque Zumbi não queria que ninguém fosse escravizado, né? Que ninguém retornasse, que deveria resistir, que era melhor talvez a morte do que voltar para o cativeiro, né? Então tá aí, talvez. É claro que a gente não tem acesso ao conflito e à discussão que teve no interior de Palmares na negociação para o acordo de paz. Mas a hipótese mais forte é que Zumbi tenha discordado disso e por isso não cedeu para o poder colonial, né? E daí vem o poder da figura histórica Zumbi dos Palmares, né? Sim. Então, e uma coisa interessante também é que Palmares não era um único núcleo, né? Você falou dos mucambos, né? Eram vários núcleos que, com suas lideranças próprias, imagino que havia inclusive comércio entre eles, era uma região, né? Na verdade, Palmares, né, era um conglomerado de mucambos, né? Mucambos era como era chamado os quilombos antes de Palmares, né? Porque essa nomenclatura quilombo começa a aparecer depois da liderança de Zumbi ou durante a liderança de Zumbi, porque lá na África Central, quilombo era um acampamento de guerreiros, de pessoas que estavam de nômades guerreiros que davam problema para as rotas escravistas dentro da África Central, né? Que tinham interesses próprios, que não tinham nação, enfim, eram pessoas nômades, é um contexto diferente, mas eles começam a associar, a partir de Zumbi, eles começam a associar essa ideia de quilombo da África Central aqui no Brasil. Mas antes disso, o nome que se dava era mucambo. E Palmares, ele é um conglomerado de vários mucambos. Então, há um mucambo, ao que parece, né, a hipótese principal de que há um mucambo central, que era o macaco, era o mucambo central, que era da onde habitava o rei, e tinha os outros mucambos, era uma região enorme, e esses mucambos se conversavam, se organizavam. Tanto é que na derrota de Ganazumba, a gente vê essa conexão entre mucambos, né? Que é a fuga de um para o outro e assim por diante. E esses mucambos tinham o nome das suas lideranças, né? Então, ao que tudo indica, Zumbi era líder de um dos mucambos, assim como a Kainene, né, que frequentemente é traduzido como a Cotirene, que era a mãe de Ganazumba, era a liderança de outro, e assim por diante. Então, havia uma série de lideranças para cada um desses mucambos, e Palmares era um coletivo, vamos dizer assim, um coletivo de mucambos, né? Perfeito. O Sérgio chega aqui como novo membro, muito bem chegado, seja assim como o João Souza, legal. Estamos crescendo, a comunidade vai crescendo. Agora, 2 últimas questões em relação a Palmares. A primeira é, o que há de fato de historiografia, o que na historiografia conseguiu recompor, reconstituir a vida cotidiana em Palmares?
Ainda é muito difícil, porque a comunidade palmarina, ela não produziu documento, vamos dizer assim. O vestígio que a gente tem deles é de cultura material que se encontra até hoje na Serra da Barriga, né? Então, são potes, vasilhames, ferramentas, cultura material, né? Objetos, mas a gente não tem muito sobre o que a gente tem só a documentação colonial. Então, a descrição que o João Blair fez, por exemplo, de como era dentro do Mucambo, como era o macaco naquele período dele, como era organizado, que tinha uma tenda de ferragem, de ferramentas, e ele vai descrevendo isso. Existe uma casa central, tem a casa do rei. A gente consegue fazer um paralelo com as comunidades centro-africanas. Então, a maneira como o Gana Zumba negociou o acordo de paz faz entender que ele se via assim como os reis centro-africanos. Então, o que ajuda a gente a fazer esse paralelo. Mas é óbvio que esse paralelo ele nunca vai ser um para um, porque existe uma mudança, existe, Perfeito. enfim, existe uma série de coisas. Mas ainda há lacunas muito grandes para a gente entender como é que se dava a religiosidade, porque quando João Blair chega, ele descreve que existia uma igreja, né? Na linguagem dele era uma igreja, mas a gente não sabe se era uma igreja ou se era apenas um templo religioso, mas a gente sabia que tinha um espaço de culto reservado dentro de Palmares, por exemplo. Mas a gente não sabe como é que era praticada essa religiosidade naquele período. Então ainda há uma lacuna muito grande, justamente porque Palmares não produziu suas próprias fontes escritas, né? E tudo que a gente tem são relatos coloniais, né? A história tradicional das classes dominantes brasileiras, e sobretudo nos últimos anos, a história recontada, reconstituída pela extrema-direita, lança-se contra Palmares, falando de que havia escravos em Palmares, né? Esse é o grande tema, né, dos racistas. Sim. Esse. Não, vocês falam, mas tinha escravo em Palmares. Fala para nós sobre isso. Bom, quem vai popularizar essa ideia é o Leandro Narlock, né, o jornalista. Foi jornalista da Veja por muitos anos, acho que escreve hoje na Folha de São Paulo. Ele tem um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, e ele já confessou em entrevistas que a motivação dele para dizer que Zumbi dos Palmares tinha escravo é justamente para provocar o movimento negro e as esquerdas no Brasil. Porque a partir do momento que você questiona isso, que é um fundamento, vamos dizer assim, dessa ideia simbólica de Zumbi dos Palmares como um símbolo da comunidade negra, e você põe ele como uma pessoa escravista, você questiona todo o movimento negro, é isso. Você enfraquece o poder simbólico desse movimento, né? Essa era a ideia dele quando ele tentou questionar. Mas quando você vai para o livro dele, você vê que ele não tem nenhum tipo de parâmetro para poder fundamentar essa teoria, essa tese dele, né? Ele usa algumas fontes, e quando você vai nas fontes, as fontes não dizem o que ele está dizendo, né? Então não há hoje nenhuma evidência de que Zumbi dos Palmares ou Palmares tivesse escravos dentro de Palmares, né? Não há evidência histórica. Isso porque, como eu disse, as fontes que a gente consulta para saber sobre Palmares hoje são as fontes coloniais, e nem mesmo as fontes coloniais dizem que Zumbi dos Palmares foi proprietário de escravos, né? E existem muitas fontes sobre Zumbi, existem muitas fontes sobre Zambi, existem muitas fontes sobre Ganazumba, e nenhuma delas menciona essa questão da escravidão. Então, aí há mais um problema de desonestidade intelectual e um desejo orientado muito mais por ideologia para tentar enfraquecer. Lembrando que esse livro também surge num momento onde há um debate muito grande sobre cotas raciais no Brasil, naquele período dos anos 2010, dos anos 2000, e esse livro surge justamente nessa arena de debate, né, num antipetismo também muito grande e tal, daquele período, né, muito próprio do Lula 1, Lula 2, e esse livro surge nesse bojo, nessa ideia de questionar principalmente as ideias mais à esquerda e principalmente o movimento negro, porque não foi só essa ideia de escravismo de Palmares que tentou enfraquecer as ideias do movimento negro, como também as ideias sobre os próprios negros escravizavam os negros na África, que é uma coisa que todo mundo sabe, é difundido, não tem segredo. O cara
ele traz isso como se isso fosse um segredo, né? Ninguém nunca te falou que os negros escravizavam. Todo mundo sabe disso. Tem mais de 1000 anos de escravidão dentro da África. Mas há diferença do escravismo antigo para o escravismo moderno, como a gente fala. E há uma herança racial a partir do escravismo negro-africano, que isso é inegável. Então, o que eles tentam fazer é tentar enfraquecer a ideia de que existe uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra, ao dizer que os negros escravizaram os próprios negros. Então, o que ele quer dizer é o quê? Não existe uma desigualdade racial no Brasil, já que os próprios negros estiveram envolvidos com a escravidão. É isso que ele quer dizer. Quando isso é evidentemente mentira. Todos os números, estatísticas sociais depõem contra isso, né? Há uma clara desigualdade racial no Brasil. É óbvio, objetivo isso. Então, essa história de Palmares, ela surge com pouco critério histórico, com muito desejo ideológico de enfraquecer as pautas do movimento negro, né? Sim. Interessante. É uma invenção do racismo, né? Exatamente. Na verdade, é uma... porque o racismo é um produto da escravidão, da organização colonial da escravidão, e é um produto inegável, que existe, que está aí, que é evidente, mas eles tentam negar a existência do racismo e seus produtos, ou tentar transformar o racismo num fenômeno muito mais brando do que ele é, quando, na verdade, o racismo ele organiza toda a nossa sociedade nas Américas, né? Não só no Brasil, mas Sim. Principalmente no Brasil, o racismo ainda organiza a sociedade. Né? Legal. Bom, estamos caminhando para o final. 2 questões para Tiago André. Estou adorando essa conversa, Tiago. Muito boa. Acho que o pessoal também. Primeiro qual é a próxima série, qual é o próximo tema do História Preta? Você já pode divulgar? Já pode dizer quando lança? Bom, eu vou dizer aqui com exclusividade, que eu não disse isso em lugar nenhum. Eu não disse em lugar nenhum. Geralmente eu faço um mistériozinho para a próxima temporada. Mas a próxima temporada eu vou falar sobre Lélia Gonzalez, né? Que é uma das maiores intelectuais que o movimento negro já teve, né? Que a população negra do Brasil já teve. E ela foi uma das pessoas que contribuiu muito, muito, muito para essa construção do que a gente está falando aqui, sobre a ideia de uma farsa da abolição, sobre a ideia dessa falsa democracia racial. Ela foi uma pensadora que contribuiu para a popularização dessa ideia, né? Que antes era muito, muito bem difundida no tecido social brasileiro, que ainda resiste, né? A ideia de que vivemos uma democracia racial. Ela vai ser uma das pensadoras que vai questionar essa ideia, não só numa perspectiva racial, mas também de gênero, né? É ela que vai, a partir do movimento feminista, dentro do movimento feminista, questionar as ideias do feminismo branco brasileiro, que esqueciam a mulher negra, né? E todas as questões que envolvem a mulher negra no Brasil, o lugar do negro e da mulher negra no Brasil. Lélia Gonzalez foi uma pensadora incrível, não só para o movimento negro, mas para o movimento feminista brasileiro, e eu acredito que ela ainda é pouco lida, pouco estudada, pouco conhecida, apesar de muitos reconhecerem pelo seu nome, poucos conhecem o seu pensamento. Então a nossa ideia é fazer uma temporada falando sobre ela, sobre sua história de vida e aquilo que ela pensava a respeito do Brasil, né? Quando você começa a temporada, Lélia Gonzalez? Na próxima segunda-feira a gente começa essa temporada. Uau! É isso. Acabou sendo uma convergência ótima, então. Legal. Foi uma convergência ótima. Na próxima segunda-feira a gente começa essa nova temporada, que eu estou muito animado, assim, que é um tema que eu gosto muito, é uma pensadora que eu gosto muito e que eu acredito que merece o seu devido lugar na história. Você já tem ideia de quantos episódios ou capítulos terá? Bom, eu pretendo fazer 5, mas acontece que às vezes no meio do processo isso aumenta, né? Sei como o é que é Lima Barreto teve 7 episódios, eu pretendia fazer apenas 4, mas aí você vai mergulhando e pensa assim, cara, eu preciso dizer um pouco mais sobre essa história aqui, tem mais coisa aqui para ser dita, e acaba aumentando um pouco no meio do caminho, né? São quinzenais, né? São quinzenais, apoiadores do História Preta acabam recebendo episódios toda semana durante a temporada, né? Porque eu faço um episódio extra. Por exemplo, esse episódio, já tô dando vários spoilers aqui exclusivos, né?
esse primeiro episódio sobre Lélia Gonzalez vai ter um episódio extra sobre Angela Davis, né? Porque aí eu não vou dizer qual é a relação entre as duas, mas existe uma relação entre as duas e que é muito importante. E aí o episódio extra vai ser contando um pouco sobre a Angela Davis, o seu pensamento também. Mas esse episódio sobre Angela Davis vai ser exclusivo para nossos apoiadores. Então, aqueles que apoiam a partir de R$10 conseguem ter acesso exclusivo a esses conteúdos extras, né? Que a gente produz, além de desconto na loja e outras vantagens, né? E é assim que a gente consegue monetizar e financiar o nosso conteúdo, né? Perfeito. Ó, então deve durar então mais ou menos 3 meses aí. Já Isso. tivemos, ó, chega de spoiler do Thiago. Então vamos esperar talvez acabar a temporada, né? Para você não ficar antecipando o que virá. Assim que acabar a temporada, você podia voltar para a gente fazer uma conversa longa sobre Lélia Gonzalez. E aí fazer um resumo do que foi, e aí convidar as pessoas para assistir. Nossa, seria gostei ótimo. demais. É só me chamar que eu venho. Tamo aí. Então pronto, vou chamar, tá na lista já. Thiago, muito obrigado, sucesso. Então, gente, vamos lá. Agradeço. História Preta, não deixe de assistir, de se inscrever, de apoiar o História Preta, realmente fenomenal em todos os plataformas de áudio. Também tem o site História Preta, tem lojinha, você pode virar membro ou assinante através do Apoia-se, e vamos aguardar a partir da segunda-feira que vem a temporada sobre Lélia Gonzalez. Legal, Thiago. Obrigado, viu? Um grande abraço para ti, sucesso. Eu que agradeço, Mauro. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.